Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando o livro do Auditing, ou algo do gênero assim, né? Que é reconhecimento de padrões, como uma partida entre dois campeoníssimos mundiais. Vamos continuar estudando o canhão de Alekhine, e com dois campeoníssimos mundiais, Anatoly Karpov versus Boris Spassky. Dois dos maiores jogadores do mundo, né? E dos maiores jogadores de todos os tempos. Saiu com D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, parece uma niso-índia, depois muda para parece uma inglesa, parece de tudo, no final vai ser um gambito da dama daquele lá. Cavalo C3, bispo E7, bispo F4, roque, cavalo E3, C5, depois C5, cavalo C6, dama C2, dama A5, cavalo no cavalinho, A3, bispo C5. Muitos poderiam, bispo C5. Muitos poderiam falar, dá para dar um garfo e ganhar uma peça aí, né? Só que o que acontece se jogar, por exemplo, esse peão aqui? A casa cai, porque se o bispo ou o cavalo captura esse peão, você vai perder um peãozinho. Por que você vai perder um peãozinho? Porque se você capturar, cai a torre. Certo? Porque se você jogasse aqui, certo? Se ele capturasse aqui, o que ia acontecer? Você ia acabar perdendo mais esse cavalo aqui. Porque você não poderia capturar aqui, que você capturasse o bispo, cai a torre. Então foi por isso que ele não deu o duplo ali. Certo? Mas vamos voltar. Jogou torre D1. Bispo E7. Cavalo D2. Bispo D7. Bispo E2. Preparando no roque. Torre de FC8. Roque. Dama voltou, dama D8. C por D5. E por D5. Cavalo F3. Tem que vigiar muito essa casinha aqui, para impedir o avanço do peãozinho aqui, que essa torre na direção dessa dama aqui não é muito legal. H6, cavalo E5, bispo E6, não quis trocar, vamos trocar os cavalinhos. Torre por F6, bispo F3, dama B6, bispo E5, cavalo E4, dama E2, cavalo por cavalo, bispo por C3, torre D8. Como já podemos perceber, o cavalo desapareceu do tabuleiro, os dois cavalos. E nessa posição isolada do peão da dama, o que torna mais fácil para a branca sitiar o peão de D5. Esse peãozinho aqui, né? Bora lá, torre D3. Agora você deve saber que dobrar não é suficiente. Torre DC, D6. Torre DF, D1, os dois dobraram. Torre 6, D7. Torre D2. E estão armando o canhão da Alekhine, as brancas, né? Dama B5. E armou o canhão da Alekhine. Agora não vai ser fácil segurar a fera aí. Mais uma vez pressão completa, exceto para o peão E7. Exceto para o E7, que é o bispo. Todas as peças pretas estão na defensiva. Verdade, a única peça que não está defendendo nada é o bispo preto.
Ele pode fazer muito pouco, mas como as brancas deveriam melhorar ainda mais sua posição. Como melhorar? Lá vai. G3, bispo F8, ele voltou o bispo lá para trás. Também voltou o bispo na zaga. Deixou o bispo fianquetado das brancas. E o bispo das negras está protegendo o G7, que podia ser um alvo, né? Ele jogou bispo E7, dama H5. A dama tirou o canhão da liquina e deixou dobrado, sei lá, diria que é um mais. Todo o jogo tá em cima desse peãozinho, né? Ó, as torres, o bispo. E aqui tem esse bispo fortão mirando lá e a dama aqui por aqui rodeando, né? Mas o que aconteceu? Uma coisa típica do Karpov, né? A branca deu uma pequena melhorada, né? Jogou A6, H3, dama C6, rei H2, A5, F4. Agora eles ficaram aquela preparação inicial, né? Muito estudo, estudo, estudo. Agora, pelo jeito, vai agir. F6, acho que o Karpov, dama D1. Karpov arma o canhão da Liquine. A dama atrás, como é característico, e as duas torres na frente. Dama B5, G4. Uma vez que o bispo é levado de volta para F7, E3 e E4 se torna uma possibilidade, pois D7 não está mais suficientemente protegido. Ó, G5. Espaço que perdeu a paciência, né? Rei H1, Karpov não, Karpov como sempre, só arrumando essas peças devagarzinho. Dama D6, F5, bispo F7, E4. Isso é possível devido à cravada ao longo da coluna D. E é verdade, ele avança e está cravado o peãozinho, né? Se pegar, cai a casa, né? Jogou rei G7, E por D5, dama C7, torre 2. Que aqui tá aqui. Aqui pode sair uma jogada terrível. Vamos ver. B5. Torre por E7. Agora ele vai fazer o quê? Vai forçar um duplex. E enfia o peãozinho em D6 e ganha. Vocês viram aqui a jogada? Qual que é a jogada? Ele faz essa troca. A da torre vai pegar e ele avança o peãozinho. Torre 2, B5, torre por E7, torre E7, D6, dama C4, B3. Quer dizer, não tem jeito de escapar, né? Ele não consegue mais defender a torre. Vai ter que defender a dama. Vai ter que capturar, sei lá, ele não consegue voltar aqui. Ele não consegue ir aqui, nem aqui. Não consegue vir aqui porque está cravado o bispo.
Não consegue vir aqui porque você não captura, quer dizer, a coisa tá brava. Karpov deu uma aula, um canhão da Alekhine muito bem armado, deu uma aula no Boris Spassky e o Boris Spassky abandonou. Que partida bonita, hein? Vocês viram a utilidade do canhão da Alekhine? Karpov foi materialmente como sempre ele joga, sempre melhorando as peças, melhorando. Armou um canhão da Alekhine ali muito feroz, dois bispos fortíssimos atravessando o tabuleiro, as duas principais diagonais eles estavam defendendo. E o pior é que a dama ali não tem jeito, né? Se a dama capturar o... Porque aqui também, ó. Aqui se a dama captura esse peão, o que acontece? Se a dama aqui, ó. Olha a situação. Se a dama capturasse o peão, dava cheque aqui e pumba! Trocava o bispo e uma torre pela dama. Porque ia capturar a dama. A situação tava brava mesmo. Nossa, o Karpov, o Karpov armou cilada para todo lado. Tem cilada para todos os lados para o espaço que se divertir por um bom tempo. Que partidaça do Karpov. Vocês viram? É uma arma antiga que foi usada bem depois por o campeão mundial Karpov. Um dos maiores jogadores de todos os tempos. Por sinal, eu acho que é o jogador que eu mais gosto é o Karpov. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço a todos.